Paz do Senhor, irmãos. Amém. Que alegria retornar a essa casa. É sempre um prazer muito grande estar com vocês. Eu sempre costumo dizer que nós estamos atendendo compromissos, mas quando nós estamos em uma igreja com a qualidade espiritual, com a organização da Igreja Canaã, a gente vem entregar, mas a gente volta cheio para casa. Amém? Vocês são uma bênção. Pastor Anderson, muito obrigada, viu? Por nos receber, por me receber mais uma vez. Quero aqui deixar a minha saudação ao pastor Rogério, à pastora Mirna, também à sua esposa, a pastora Viviane, a todo o corpo de obreiros dessa igreja, dessa casa. Eu estou muito feliz de estar com vocês mesmo. Justificando aqui a ausência do meu digníssimo esposo, que não pôde vir comigo dessa vez, ficou em Guarapuava com o nosso filho, com o Fábio Filho, e certamente ele está nos assistindo pelas redes sociais agora, essa manhã. Que Deus abençoe a vida do meu esposo também. Quantos querem receber uma palavra do Senhor nessa manhã? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 4. Glória a Jesus. Josué, capítulo de número 4 e verso de número 19. Apenas esse texto bíblico. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. Vamos ler de novo? Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. Curve a tua cabeça, vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos, Senhor, mais uma vez aqui na tua presença. Queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa, para te adorar, para te servir, para magnificar a tua grandeza, Pai querido. Ó Deus, nós já te adoramos, Senhor, e agora é o momento de nós ouvirmos o Senhor falar conosco. Deus, eu serei o teu instrumento nessa manhã para falar à tua igreja, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir. Ó Espírito Santo, tu és o dono desta igreja, Senhor. O Senhor os conhece, Pai, o Senhor sabe toda a necessidade. Ó Deus querido, então nessa manhã fala com liberdade, Senhor, como queres. Ó Pai bendito, que os corações dessa manhã estejam abertos e dispostos a receber mais uma parte da tua palavra. Que toda seta de distração, que tudo aquilo que vem para tirar a atenção e roubar a bênção, Senhor, do Senhor na vida dos teus filhos através da tua palavra, que caia por terra, meu Deus. Ó Deus, fica conosco, Pai querido, que o teu nome seja glorificado. Glorifica o teu nome nessa manhã e nos abençoa, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Vou só deixar 2 recados para vocês que eu sempre deixo quando eu vou pregar, tá? Primeiro, barulho de glória a Deus e aleluia não atrapalha pregador de pregar, tá? Amém? Alguém entendeu ali? Glória a Jesus. Não atrapalha. O que atrapalha pregador de pregar é a gente andando, conversando, tirando a atenção do culto. Mas eu já vi que essa igreja é uma igreja reverente, que ouve, que está atento, né? Outra coisa, eu tomo bastante água durante a ministração. Então, na hora que eu terminar o raciocínio, que eu vou tomar assim um gole d'água, você não vai ficar olhando para mim com cara de paisagem. Você vai aproveitar a pausa e você vai adorar a Deus e glorificar a Deus. Amém? Vamos treinar? Eita, mas vocês aprendem rápido, gente. Glória a Jesus. Queridos, o texto lido agora vem trazer a narrativa do momento onde Josué está próximo a tomar posse da terra que Deus prometeu a Abraão e sua descendência. Só para trazer a sua memória,
você vai encontrar lá no capítulo de número 12 do Gênesis. Eu gosto muito desse texto bíblico, quando Deus vai falar com Abrão e dizer para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai peregrinar. Vai, porque eu vou te mostrar o lugar aonde eu vou te abençoar, e eu vou fazer de você uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou te multiplicar, eu vou te dar crescimento. E nós vamos observar que ele vai obedecer à voz de Deus, ao mandado de Deus, e ele vai sair e vai peregrinar. E dentro deste processo, Deus vai cumprir a sua promessa, lhe dando um filho, o filho da promessa, Isaac. Depois de Isaac, você já conhece, nasce Jacó e Esaú. E dentro desse contexto, na vida de Jacó, Deus vai lhe dar ali 12 filhos. Dos 12, você sabe que um vai sair rumo ao Egito, de uma forma onde Deus está trabalhando. E eu entendi hoje aqui, através da palavra do pastor, que o amor de Deus, muitas vezes, ele não está na linha, ele está nas entrelinhas. E talvez alguém olhasse para a vida de José e dissesse: que amor é esse? Aonde a pessoa é traída, vendida, caluniada e vai parar dentro de uma cadeia. É porque o amor de Deus é assim mesmo, ele é incompreensível. Você não vai conseguir compreender, você só vai compreender no final. É por isso que Jesus, quando fala com Pedro, ele diz: o que eu faço agora, você não vai entender, você vai entender depois. Então, olha para essa pessoa bonita, cheirosa, que está perto de você, e diz para ela só uma palavra, diz para ela assim, ó: depois. Isso. Depois você vai entender. Porque tem hora que você não vai entender na hora, mas depois você entende. E é tão interessante que quando chega o depois, você começa a rir e dizer: se eu soubesse que esse era o depois, eu não teria me afligido tanto. Aleluia. Então nessa manhã dá um sorriso, dá um glória a Deus, porque o depois vai chegar na tua história. Aleluia. Nós vamos observar que esse menino vai para o Egito, e Deus começa a cumprir a promessa que fez Abraão no capítulo 1 do Êxodo. Esse povo cresce, multiplica, enfada o faraó, ele tenta de tudo que é jeito acabar com esse povo. Só que Deus, que já tem os seus planos e os seus projetos, vai dar uma libertação ao povo através da vida de Moisés, que é escolhido mesmo antes de nascer. A Bíblia diz que ele foge o caráter de Moisés, e não houve líder maior do que Moisés. Não houve, até para o povo judeu dos dias de hoje, eles falam que não existe homem maior, líder, profeta maior do que foi Moisés. Moisés vai trilhar um caminho com o povo no deserto por 40 anos, e a Bíblia diz que quando chega o tempo de Deus recolher Moisés, Deus vai dar as diretrizes para Moisés do seu substituto. E ele chama quem? Josué. Josué, filho de Num. Josué não era filho de Moisés. Talvez quem olhava para Moisés dizia: vai ser um dos seus filhos? Vai ser? Não vai ser quem a gente quer, não vai ser quem a gente pensa, vai ser quem Deus quer. Aí Deus olha para Josué. Josué é aquele menino que não se apartava nunca de Moisés, estava sempre com Moisés. E eu sempre costumo dizer que existem duas gerações nos dias de hoje: é a geração de Arão e a geração de Josué. Por que a geração de Arão? A geração de Arão é aquela geração que sabe que ele subiu, está demorando demais para descer, e enquanto ele não desce, vamos fazer aqui um subterfúgio para adorar a Deus. Vamos fazer um bezerro de ouro, vamos fazer alguma coisa que vai encher o nosso ego, que vai atrair, vai colocar a gente no centro das atenções, que vai encher o nosso gosto, o nosso olhar. Vamos fazer um bezerro de ouro aqui, vamos adorar, porque quem subiu está demorando para descer. Essa é a geração de Arão. Só que não se esqueça, quem subiu vai descer. E o que ele vai encontrar quando descer? Não é? É assim que aconteceu com Moisés. A geração de Josué é aquela geração que sabe que ele subiu para o monte, aleluia, não arreda o pé da presença dele, está vendo fogo, trovão, está vendo presença, está vendo fumaça, e está dizendo: eu quero vivenciar tudo aquilo. Eu sei que ele subiu, uma hora ele desce, e quando ele descer eu estou aqui esperando ele chegar. Essa é a geração de Josué. Cadê a geração de Josué? Aleluia, vou beber água. Aleluia. Esse Josué é chamado por Deus, e é ele que Deus escolhe para dar continuidade àquilo que deveria ter sido feito por Moisés, só que ele não vai fazer por algumas circunstâncias, alguns erros que ele vai cometer, porque ele é um grande líder, mas ele não é perfeito. Então aprenda isso.
Não existe perfeição no ser humano. Por mais bom que ele seja, por mais competente que ele seja, vai haver algum momento, alguma falha. No caso de Moisés, a falha foi ele transmitir para o povo aquilo que Deus não mandou ele transmitir. Por quê? Quando o povo pede água, Deus fala para ele: olha, Moisés, fala a rocha. E ao invés dele falar, ele fere. E além de ferir, ele vai transmitir para um povo Deus irado. Quando na realidade, o que ele deveria transmitir para o povo não era um Deus irado. Era um Deus provedor e amoroso. Que mesmo em meio ao deserto, a situação de escassez, naquele contexto, aquele ambiente, ele vai preparar água potável para o povo beber. E Moisés, irado com o povo, vai transmitir uma ira que não existia da parte de Deus. Então cuidado, eu sempre digo, cuidado com as tuas emoções, não misture ela com o Deus que você serve, porque tem hora que a gente está irado e acha que Deus está irado também, aí fala em nome do Senhor, e Deus nunca mandou você falar nada disso. Deus mandou você transmitir o seu amor, é o amor dele. E diga-se de passagem, amor de Deus não é passar a mão na cabeça, amor de Deus é confrontar e preparar para algo maior que Deus tem para a vida da gente, colocar no caminho. Você está entendendo? Diga amém. Nós vamos observar que ele não vai possuir. Deus leva ele no cume do monte e diz para ele: olha aqui, dá uma visualizada na terra, mas você não vai entrar, nem você e nem a geração que saiu com você. Quem vai entrar é Josué com a nova geração que vem vindo. E a Bíblia diz que Moisés morre. Passado o luto, capítulo 1 de Josué, que eu amo, capítulo inspirador, a Bíblia diz assim: após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. O que ele está dizendo aqui? Não está de maneira nenhuma deixando de lado o legado de Moisés. Ele só está dizendo assim, ó: a era Moisés passou, o tempo Moisés passou, eu fui com ele e agora chegou a tua vez. Agora é o momento de você se levantar, Josué. Agora é o momento de eu te usar, Josué. Então ele começa a animar. Ei, ele foi um grande líder, mas eu também serei com você. Ele foi alguém diferenciado, mas eu também serei com você. Não é à toa que ele vai falar com Josué, e ele vai dizer muitas vezes, pelo menos 3 vezes: ei, não pasme nem te espante, tem bom ânimo, eu serei contigo. Ei, por onde você andar, eu serei contigo. Receba essa palavra: eu serei contigo. Aonde você andar, aonde você pisar a planta do teu pé, eu estou com você e sou com você. Mas eu sempre costumo dizer que Deus, ele nos anima a cada dia, né? Deus sempre vem falar conosco. Na Bíblia, inúmeras vezes nós vamos ver escrito: não temas, não tenha medo. Deus está falando. Só que o diferencial de quem vai vivenciar milagre e quem não vivencia milagre é a forma que recebe a animação que vem de Deus. Porque nós estamos numa pleita aqui de muita gente, não sei quantas pessoas tem aqui nessa manhã, neste culto, mas oxalá todos que estão recebendo essa palavra terminasse o culto e fosse em frente, tomar posse daquilo que Deus está falando para você nessa manhã. Mas me entristece porque eu sei que pelo menos algumas pessoas vão sair daqui e vão começar: será que foi Deus? Será que foi Deus que falou? Será que foi Deus que revelou? Será que foi Deus que determinou mesmo? E pede direção a Deus e faz propósito. Tem Massara errado? Não, mas existem momentos que não é mais tempo de fazer propósito. Você já fez propósito, você já orou, você já pediu, e Deus está vindo com a resposta. Eu não vim de Guarapuava, de uma cidade tão longe aqui, pregar para você, para ficar brincando com o teu emocional, não. Eu venho com uma responsabilidade de Deus nessa manhã, dizer para você: ei, chega de fazer propósito, agora é tempo de se posicionar para ir rumo àquilo que Deus está dando nas tuas mãos. Esse é o diferencial de quem vai tomar posse e de quem não vai tomar. Sabe por quê? Existe um tempo novo de Deus para você. Eu vou repetir: existe um tempo novo de Deus para você. A Bíblia diz que Josué, quando ouve todas essas palavras de Deus, de ânimo, irmão, não foi qualquer um que falou com ele, foi Deus. Viu? Não foi a irmã Maria profetiza, foi Deus. Não foi o irmão José do mistério, do reteté, foi Deus. Foi o próprio Deus.
Diga para alguém: é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Aleluia. Ele toma posse. Vamos fazer um ato profético aqui? Diga comigo: eu tomo posse. Ah, não, está muito fraco. Diga: eu tomo posse. Isso. E o tomar posse não é você: tomei posse, chega em casa, senta, fica esperando cair do céu. Não, porque a única coisa que cai do céu é chuva. A única coisa. E Deus pode fazer cair do céu? Pode, se Ele quiser, da forma dele. Mas a palavra direcionada de Deus essa manhã é: não vai cair do céu, você precisa se movimentar. Não vai cair do céu, você precisa se movimentar. Josué recebe a palavra de Deus. E o que Josué faz? Ele vai começar o processo para poder tomar posse da terra. E a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai trilhar os caminhos de Moisés. Porque, irmãos, não é errado nós trilharmos o caminho de alguém que é referência na vida da gente. Só que Moisés errou, sim ou não? E Josué, inteligentíssimo, vai aprender com os erros de Moisés. E ele vai começar trilhando pelo mesmo caminho. Qual é o caminho? Vamos sondar a terra. Só que Moisés, quando sonda a terra, ele manda 12. Lembra disso? Ele manda 12. E desses 12, a Bíblia diz que só 2 vai voltar animado. Quem é? Josué e Caleb. Os outros 10 voltaram desanimados. É mais ou menos assim: o pastor manda 12 sondar a terra, né? E aí, chega lá os 12, vai olhar, foi o que aconteceu? Voltaram. Os 10, meu Deus, a terra é boa, enorme, muito bom, mana, leite e mel. Só que tem gigante, mas é tanto gigante que não dá para a gente entrar. O negócio lá é difícil de possuir. Não, Moisés, larga isso, tá bom aqui. Para que vai mexer com esse negócio? Para que vai sair daqui? Para que vai querer avançar? Não há necessidade, está confortável aqui. Aleluia, Deus está falando. Não tem necessidade. Para quê? Para quê? Só que tinha 2, que a visão não estava aqui, estava lá. Aleluia. E eles sabiam da promessa de Deus. O que eles vão falar? Moisés, dá ouvido não. Porque é o seguinte: a terra tem dificuldade. Lá é difícil. Mas a terra é boa, Moisés. Só que tem uma coisa: maior é o Deus que está conosco do que todos os problemas que nós vamos enfrentar lá. Moisés, dá ouvido para esses 10 não. Olha aqui para nós, vamos, Moisés, conta com a gente, porque nós vamos possuir. Aleluia. Josué vai aprender com o erro de Moisés. Ele lembra e diz: eu vou mandar 12 para quê? Eu só preciso de 2 que tenham fé, 2 que tenham foco, 2 que tenham disposição, 2 que saibam qual é o nosso objetivo. Sabe o que Deus está falando? Muitas vezes quantidade não faz a diferença, mas a qualidade da quantidade vai movimentar, aleluia, o que precisa ser movimentado. Oh, xerabaia se anda camai. Aleluia. Ele manda 2, irmão, e 2 crentes. No propósito, ele não vai fazer só aquilo que lhe mandaram, porque eu tenho ranço de gente que só faz aquilo que manda. Vai cantar, vou só cantar. Não, vou só fazer, eu fui chamado para fazer isso, não fui chamado para fazer outra coisa. Meu irmão, não importa onde você pisar a planta do teu pé, seja diferença. A Bíblia diz que eles vão espiar, e quando eles vão espiar, eles entram pela casa de Raabe, casa que todo mundo entra, prostituta, o local onde todo mundo passa, era o local onde estavam todas as notícias diárias que passavam por ali. E a Bíblia diz que quando eles chegam, as notícias são que o povo que está dentro de Jericó está desmaiado diante do Deus, meu Jesus, do Deus de Israel. Olha só, eles entram dentro da casa. Quem vai dar o testemunho não é um crente. Quem está dando testemunho é alguém que não serve a Deus, mas conhece o Deus que eles servem e está com o coração cheio de vontade de servir o Deus que ele serve. Meu Deus do céu, aleluia. Deus vai colocar você em pontos estratégicos. Sabe por quê? Porque a sociedade, o mundo tem sede de Deus. O mundo tem sede de Deus. Na hora que vocês começaram a cantar a bondade de Deus, eu lembrei da última quinzena. Eu trabalho
por tempo determinado por Deus já, na prefeitura de Guarapuava. Eu não sei se da outra vez que eu estive aqui eu falei isso. Eu comecei como motorista do estado. Quem não sabe, eu sou instrutora de autoescola. Eu vim para dizer que mulher no volante não é perigo constante. Aleluia, né? Mulher no volante é elegância constante. O homem do lado é perigo dobrado, a gente tem que vigiar, né? Aleluia. Depois, a minha chefe, que é filha do meu pastor presidente, a linda Rosângela, ela saiu do núcleo regional e foi para a vereança. Ela era vereadora suplente, um vereador saiu e ela entra. Já nos 45 do segundo tempo. Entramos em uma campanha política, em último lugar, sem expectativa. Eram os improváveis. O candidato a prefeito e ela vice-prefeita. Mas fomos, oramos, debaixo de uma promessa de Deus. E nós conseguimos chegar no objetivo. Fomos eleitos por 61 votos de diferença numa população de 200 mil habitantes. 61 votos de diferença, porque Deus falou que ia fazer e fez. Aí eu estou lá na prefeitura e teve um evento das mulheres do mês de março e me convidaram para cantar, porque olharam lá meu Instagram e viram que eu canto, que eu prego. E aí a menina me chama e diz: Sara, você pode cantar para a gente? Vai ter uma palestra sobre autoimagem, né? Como se vestir, como se portar. E aí eu quero que no final você fale para as mulheres, você cante um louvor, cante. Eu disse: só que eu vou cantar minha música, porque da minha fonte só sai água doce. Pegaram? Aleluia. Só sai água doce. Aí ela disse: não pode cantar. E eu me lembro que quando a moça terminou de falar de autoimagem, de maquiagem, de estar linda, chique, de estar assim, né? Eu, irmão, não sou muito nesse negócio não, porque eu já arranco o sapato logo, né? Assim, eu já sou meio assim, meio doidinha assim, e aí eu não sou muito esse negócio, né? Mas enfim, aí quando ela terminou de falar, me deram a oportunidade, eu falei: antes de eu cantar, preciso falar uma coisa. Não adianta, tá linda por fora, toda maquiada, e por dentro tá podre, tá toda feia, não adianta. Aleluia, só Jesus pode. Elas olharam assim para mim, aquelas servidoras todas lá. Eu falei: ei, trate do fora, mas cuide de dentro também, porque o que está dentro mostra, coloca para fora aquilo que está dentro, tudo vai sair. E aí eu falei: eu vou cantar uma canção. E eu comecei a cantar: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quando eu acabei de cantar, aleluia, tinha mulher chorando. Mulher veio para mim e falou: meu Deus, eu me emocionei, eu me arrepiei tudo. O que é isso quando você canta? Que voz é essa que você tem? Eu falei: papai do céu, glória a Deus. Sabe o que é isso? O mundo tem sede, o mundo quer Deus, só que a gente se fecha nessa casinha nossa, nesse casulo, e se esquece que nós temos o poder de incendiar quem está ao nosso redor, através do louvor, através da postura, através do testemunho. Foi aquilo que aqueles espias fizeram. Eles foram espiar a terra, mas enquanto foram fazer a missão, eles estavam também fazendo aquilo que talvez eles não tinham sido designados para fazer. O que? Trazer uma vida para o Deus de Israel. Ei, você quer ser salva? Quero. Então coloca o fio de escarlate na tua janela, porque o que quer que aconteça, a tua casa vai ficar de pé. Meu Deus. Essa é a diferença de ter 12 e de ter 2. Aleluia. Essa é a diferença de ter 12 e de ter 2. 2 focado, irmão, arrebenta com o inferno. Aleluia. Ela dá uma guarida para eles. A Bíblia diz que eles voltam para Josué e diz: Josué, a vitória é nossa. Vou repetir: Josué, a vitória é nossa. Você sabia que o povo do mundo crê mais no nosso Deus do que nós mesmos? Você sabia disso? Porque foi Raabe que disse: o nosso povo está desmaiado diante do Deus que vocês servem. Aleluia. E eles aproveitaram o testemunho para dizer: então tá bom, vem para o nosso lado,
porque Ele vai operar. Aleluia, eles estão rumo à terra prometida. Escute, aí a Bíblia diz que quando Josué recebe aquela palavra, ele vai dizer, então chegou a hora. Ele não ficou, vamos pedir mais uma confirmação? Não, ele diz assim, a confirmação maior já chegou, vamos, bora. Só que é o seguinte, para possuir aquilo que é promessa, não é de qualquer, vamos santificar? Aleluia. Reúne o povo, vamos se santificar, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Eu gosto disso aqui, porque Deus não vai fazer maravilha, Ele vai fazer maravilhas. Eu quero ouvir o chiado, diga maravilhas. Está preparado para as maravilhas? Então santifica. Tira o que não presta da tua casa, do meio da tua família. Tira a murmuração, tira a adoração a outros deuses. Tira, eu não vou entrar nisso aqui, porque aqui não é o objetivo central da mensagem. Mas eu creio que essa igreja aqui é uma igreja ensinada, e vocês sabem o que é santificação. Então começa a santificar. A ordem de Deus, começa a santificar. Prepara o ambiente, porque Deus vai fazer maravilhas. Aleluia, Deus vai fazer maravilhas, aleluia. Então santifica, o povo santifica, e aí Josué já começa a se preparar. Vamos se preparar? Vamos, levanta a arca, tem toda uma tradição, tem toda uma forma de conduzir a arca, você já conhece. E a Bíblia diz que o Jordão estava na sua cheia, o Jordão estava cheio, e aí eles vão caminhando, na frente vão o sacerdote, depois vem atrás a arca, e o povo que vem atrás caminhando. E a Bíblia diz que quando eles chegam de frente ao Jordão, o Jordão está na sua máxima de água. Deus vai realizar a primeira maravilha. Eu acho muito lindo, meus irmãos, porque assim, ó, se você olhar lá atrás, você vai ver Deus abrindo o mar vermelho, sim ou não? E tem gente que não lê Bíblia direito e acha que o mar vermelho se abriu assim, tocou na água, aí todo mundo, né? Não foi assim não. Sabe como é que foi? Está lá na Bíblia. Moisés falou, o que está na mão, Moisés? Tem uma vara, então toca. Aí ele toca. Quando ele toca, um vento oriental começou a soprar. Aleluia. Só que antes do vento oriental soprar, Deus deu uma ordem para o povo. Qual foi? Eita, tem alguém que lê Bíblia aqui. Diga ao povo que... Aí o povo começa, ó. Como é que esse negócio marchar parado? Irmão, Deus está mandando marchar, marcha. Para onde? Não sei, fica quieto e marcha. Aleluia. Marcha é o quê? Movimento. Movimento de fé. Para quê? Para atravessar o mar. Mas como nós vamos atravessar? Não sei, marcha. Aleluia. Tem hora que Deus não vai dar, irmão, é tudo mastigado para você não. Ele só vai dizer, marcha, que deixa que o resto eu vou fazer. Aí a Bíblia diz que o povo marchando, ó, quantos minutos? A noite inteira, irmão. A Bíblia diz que a noite inteira o vento oriental bateu. Aleluia. Isso aqui é para a gente aprender que as coisas de Deus não é de uma hora para outra, como a gente às vezes idealiza. Tem hora que Ele realiza assim, ó, pá. Mas tem hora, a grande maioria das vezes, Ele demora. E o que a gente tem que fazer? Ai, você está aqui, glória a Deus, menina. O que a gente tem que fazer? Diga para o irmão, marcha. Isso, marcha. Enquanto você marcha, o vento oriental bate. Enquanto você marcha, o vento oriental bate. E vai abrindo o mar que para você é impossível. Aleluia. Bíblia diz que eles atravessaram em terra. Foi um milagre grande ou não foi? Mas o milagre do Jordão eu também acho maravilhoso. Porque a Bíblia diz que quando eles chegaram ali, ó, o vento oriental, ó, abriu o mar, ok? 2 colunas, 2 paredes de água, e o povo passou em terra seca. E como é que foi o Jordão? Deus mexeu na natureza. Porque Deus deu ordem para as nascentes pararem de produzir. Ai, Jesus amado. E você aí preocupado com o teu problema. Aleluia. Ele para as nascentes, e a Bíblia diz que o Jordão fica seco. E aí eles pegam e atravessam em terra
Sabe o que Deus está falando para mim? Que Ele vai mexer no curso da natureza para abençoar a vida de crente que está aqui nessa manhã. Não, eu vou repetir porque eu estou recebendo de Deus essa palavra profética agora. Deus vai mexer no curso da natureza para abençoar a tua vida, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Só o nosso Deus pode fazer isso. Só o nosso Deus pode fazer isso. Aplaude. Mas olha que legal, eles estão indo para onde? Eles vão possuir o quê? Eles vão possuir o quê? Jericó. E Deus sabe que para possuir Jericó vai exigir um grande esforço. Para possuir Jericó vai exigir uma demanda muito grande de estratégia, de tempo. Aleluia, meu Deus do céu. Vai exigir deles um momento para que eles possam se organizar. E aí o que Deus faz? Deus prepara Gilgal. Eu acho muito lindo porque por anos, eu lendo essa passagem bíblica da história de Josué, eu sempre ia direto para o muro, né? Coloca o povo, né? Cerca 7 vezes, silêncio, as armas na frente, o sacerdote, tal. E aí um dia Deus me coloca nesse texto do capítulo 5 e fala para mim assim: filha, antes de vocês possuírem aquilo que eu tenho para dar para vocês, e não pense que é porque eu vou dar, porque o muro vai cair, que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vou dizer de novo, não vai ser fácil, nada será fácil. Não dá para falar glória a Deus, falar aleluia, porque você achava que você ia ficar mas não vai, não vai ser. Fala para o irmão, não vai ser fácil. Eu não vim aqui enganar vocês, dizer que vai ser fácil, que é tudo top das galáxias. Nunca. Não seria irresponsável de ir contra a palavra de Deus. Não será fácil, mas Deus vai estar com vocês. E Ele vai providenciar um momento de preparação para você possuir aquilo que Ele tem para você. Amém? A Bíblia diz que eles atravessam, e o texto que nós lemos diz assim: subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês 1º, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. Aí Deus olha para Josué e diz: Josué, para o povo aqui, vamos armar o acampamento, vocês vão colocar tudo aqui, vão ficar aqui por um tempo determinado. Esse tempo vai ser um tempo longo, eu preciso que vocês se preparem, e vocês vão ficar aqui em Gilgal. Gilgal significa, a palavra Gilgal significa voltar, revolver, tirar. Sabe o que Deus está falando para o povo? Eu estou tirando a vergonha de vocês, eu estou tirando o opróbrio dos 40 anos caminhando no deserto, eu estou tirando todas as limitações de vocês, e eu estou colocando vocês rumo àquilo que eu prometi para os meus servos que vieram antes de vocês. Deixa eu liberar uma palavra aqui. Talvez o que você vai vivenciar na tua história não foi promessa feita diretamente a você, mas foi promessa feita talvez a teu pai, a teu avô, a tua mãe, a tua avó. Mas de uma coisa eu sei: você vai usufruir daquilo que Deus prometeu para alguém. Aleluia. Você vai usufruir. Aí olha o que Deus vai fazer. Está em Gilgal? Vamos remover a vergonha e vamos fazer a primeira coisa. Vai acontecer algumas sucessões de coisas em Gilgal. Diga para alguém que está perto de você: Deus, está fraco, diga: Deus hoje te coloca em Gilgal. Fala para ele: você está em Gilgal. E Gilgal é o local, aleluia. Gilgal é o local onde você vai levantar um memorial de fé. Aleluia. Qual o memorial de fé? Quando eles vão atravessar, eu fiquei lá de baixo olhando esse tablado aqui, eu falei: Jesus, me guarda, que eu não consigo parar, né? Mas eu estou atenta, viu, pastor? As irmãs que estão com o coração na mão, pode ficar tranquilo, não vou cair não. Se eu cair, eu me levanto, porque o cair é do homem, e o levantar, está escrito aonde isso? Não está na Bíblia. Aleluia. Glória a Jesus. Quando eles vão atravessar o Jordão, a Bíblia diz que Deus fala para eles: tirem pedras, 12
pedras. Talvez quando Josué estava tirando as pedras no meio do Jordão, alguém falou: Josué, por que tu está carregando essas pedras aí, rapaz? Aleluia. Aí Deus vai falar: é ordem de Deus, vamos tirar as 12 pedras aqui do Jordão. Aí a Bíblia diz que quando eles chegam em Gilgal, aí Josué fala: você perguntou da pedra? Estou conjecturando, tá, irmão? Vocês perguntaram da pedra? Então, a pedra é para levantar um altar. Levanta o altar aí, com as pedras. Aleluia. Para quê, Josué? Para toda vez que vocês ficarem assim meio descrente, vocês olham lá para o altar e vai lembrar que Deus secou o Jordão para tu passar. Não, você não entendeu não. Em Gilgal você vai levantar um memorial de fé com aquilo que Deus vai fazer, com o milagre que Deus vai fazer na tua vida e na tua história. Você vai levantar esse memorial, e toda vez que você quiser murmurar, quiser duvidar, você dá uma olhadinha para o memorial e diz: não posso não, ele já fez lá, ele vai continuar fazendo. Aleluia. Segunda coisa que vai acontecer em Gilgal, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te dar um tempo de descanso. Um tempo, diga tempo. Um tempo de descanso. Para quê, irmã Sara? Para você se restabelecer das guerras que você já vem batalhando. Porque tem crente que entrou aqui nessa manhã dizendo: Deus, eu não aguento mais, é tanta batalha, é tanta guerra, Senhor, eu saio de uma entre outra. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para você: calma, porque Ele vai te colocar em Gilgal. Você chegou em Gilgal, e em Gilgal Deus vai te dar um tempo para você respirar. Faça assim, ó. Que tempo é esse, irmã Sara? É um tempo determinado por Deus para você se restabelecer. Você está pregando heresia? Não, está na Bíblia. Olha só o que diz o texto: e sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel até passarem, derreteu-lhes o coração, e não houve nele ânimo, não houve neles ânimo para batalhar com os filhos de Israel. Só quem acredita em profecia, levanta a mão direita. Deus vai tirar o ânimo dos teus inimigos, e eles vão te esquecer por um momento. Deus vai tirar o ânimo dos teus inimigos, e eles vão te esquecer por um momento. Para quê, irmã Sara? Para você se restabelecer. Não é para você ficar parado em casa, não. É para você orar mais, para você jejuar mais, para você se preparar mais, para você buscar mais a Deus, para você ler Bíblia, para você se preparar. Por quê? Porque o que Deus tem para você é grande. Não vai ser fácil possuir, mas o Senhor é com você. E se você estiver preparado, basta apenas um brado de glória e o muro vai cair. Segundo, Deus vai colocar você em Gilgal para paralisar os teus inimigos. Para quê, irmã Sara? Para você reatar a aliança que estava quebrada. Deus pega a gente, coloca a gente em Gilgal, faz a gente levantar um altar de fé, coloca os inimigos para descansar um pouquinho, para não perseguir a gente. Não é para nós ficar de boa, não. É para a gente reatar alianças que foram quebradas. Olha o que o texto vai dizer. Deus mandou Josué fazer facas de pedra e disse assim: você vai circuncidar todos os varões. Por quê? Porque a geração que saiu do Egito, que estava com Moisés, que tinha sido circuncidado, já tinha morrido. E os que tinham nascido não tinham sido circuncidados. O que é circuncisão, Sara? É a aliança que Deus fez com Abraão. Capítulo de número 17. Deixa eu colocar o óculos porque eu sou cega, eu já estou com 48. Aleluia. Dá risada, você chega lá. Capítulo 17 ou capítulo 18 do Gênesis. Eu gosto muito desse texto. A Bíblia diz que Deus vai chamar Abrão e vai dizer para Abrão: Abrão, ei, o Senhor, 18, o Senhor apareceu a ele nas planícies, aleluia, de
Mamre, e ele assentou à porta da tenda no calor do dia. E elevou e viu 3 homens que estavam a pé, e quando eles o viu, correu à porta da tenda para encontrá-los e se curvou. Aleluia, não é 17. A Bíblia vai falar com ele assim, ó, no capítulo 17. Ele vai dizer no verso 4: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás pai de muitas nações, e o teu nome não será mais Abraão, mas teu nome não será mais Abrão, será Abraão, não será mais Avram, será Avraham, pois pai de muitas nações eu te fiz, e eu te darei eu te farei extremamente fértil, e te farei nações, e reis sairão de ti, e eu estabelecerei o meu pacto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti nas nações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti, e para a tua semente depois de ti. Ele está dizendo: eu quero que você vai fazer sobre ele, vós circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será um sinal do pacto entre mim e ti. Nós vamos observar que Deus chama Avram e diz para ele: teu nome não será mais Avram, eu vou tirar aí esse contexto de pai de uma nação, e vou colocar Avraham, que é pai de multidões. E aí ele coloca um H no meio, porque o H no meio do nome, ele quer dizer prosperidade, fertilidade, crescimento, aleluia. Aí Deus tira, abre um espaço, e é tão interessante que Deus coloca bem no nome de Abraão, aleluia, ou de Avram. Sabe o que Deus está falando? Até aqui, aleluia, tu era pai de uma nação, mas eu abro um espaço na tua história, coloco um H no teu nome, e faço você frutificar, porque você vai ser pai de nações. Esse é o meu pacto. Agora o teu é o quê? Todo menino que nascer com 8 dias, você vai cortar a carne do prepúcio, você vai fazer esse ritual. Isso vai estabelecer comigo um pacto. E a Bíblia diz que quando o povo saiu de lá do Egito, tinha essa circuncisão. No meio do deserto morreu todo mundo, e a nova geração que veio não tinha circuncisão. Aí quando eles chegam em Gilgal, Deus fala: eu vou dar uma terra, mas eu vou dar uma terra para o meu povo que tem pacto comigo. O pacto foi rompido, então eu estou paralisando vocês, porque eu preciso que o pacto seja refeito. Aleluia. Tem gente que veio aqui nessa manhã e o pacto está quebrado. Você até tem a promessa, Deus até está falando que vai dar para você, Deus já tirou você lá do Egito, do deserto, você já chegou em Gilgal. Só que por algum motivo, em algum momento, em alguma circunstância, o pacto foi meio assim que quebrado. E ele disse: eu trouxe você aqui nessa manhã para reatar o meu Deus. E eu vou beber água. Porque tem gente que tem cara de crente, jeito de crente, canta que nem crente, vive como crente, mas o pacto está quebrado. Meu Deus. Fala ai, aleluia. Como eu amo esse Deus de amor. Aí ele reúne todo mundo, e Gilgal é o lugar aonde eles vão reatar ali. Só que para reatar a aliança, o pacto, porque uma coisa é você circuncidar uma criança de 8 dias. E Deus é tão sábio. Por que ele mandou circuncidar a criança com 8 dias? Porque as terminações nervosas de uma criança de 8 dias de nascido não está completa. Então a dor é muito pequena. Ou seja, ela está na inocência, né? Aleluia. Não vai sentir tanta dor. Agora, depois que cresceu, vai circuncidar um homem com 40 anos, com 30 anos, sem anestesia. Isso aqui, irmão, vamos trazer para o mundo, vamos espiritualizar? Isso aqui é trazer para o mundo espiritual. Vamos reatar pacto de crente que está velho, cheio de costume. Vai cortar, sabe o que vai acontecer? Vai 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 ou não vai? Porque tem certas alianças que a gente tem que romper para reatar com Deus. Porque, irmão, a aliança é assim: você rompe com Deus e automaticamente você faz aliança com outra coisa. Aí Deus está dizendo: eu te trouxe em Gilgal para você quebrar a aliança que você fez lá e voltar a ter aliança comigo. E a ruptura dessas alianças que não são com Deus, elas promovem dor, elas promovem sangramento, elas promovem, sabe? Aí Deus fez o quê? Levou você em Gilgal para te dar um tempo. Para quê? Para você curar. Chegou o tempo da recebe a cura, recebe a unção,
unção de ousadia, ó, unção de conquista. Você tem comunhão com esse irmão que está perto de você? Ou pega na mão, ou põe a mão no ombro, diz para ele assim: recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Deus te trouxe para Gilgal para te curar. Essa manhã é manhã de cura. Vai doer, vai sangrar, mas não importa. O importante é que você vai reatar a aliança. Aleluia. E reatada a aliança, e curado o teu coração. Sabe por que Deus te trouxe para Gilgal? Está no texto. Para você entender que é tempo de eita Jesus, que é tempo de meu Deus do céu. E eu gosto desse negócio, aleluia. Por quê, irmão? Porque Deus está falando, Deus está nos direcionando. Você está tomando posse dessa palavra, Deus está te curando. Você está levantando, aleluia, um altar de fé. Você está sendo abençoado por Deus. Vai ficar com essa cara aí de 9 horas assim, não, abre a tua boca, começa a adorar a Deus, glorifica, começa a celebrar. Você sabe que em 1998 eu fui fazer obra missionária na Colômbia. Eu passei quase 2 anos na Colômbia fazendo obra missionária. E se tinha uma coisa que eu gostava no culto, eu me realizei ali, pastor, era a alabanza. Eu era ministra de louvor, pastora de jovens na época. E eu lembro que foi lá que eu aprendi a arrancar o sapato. Foi lá. Porque começava as alabanzas, primeiro era um momento de adoração. Então eram aqueles louvores. Eu te dou graças, muitas graças, Senhor. Todo mundo chorava. Aí começava a alabanza. Aí na hora da alabanza eu já arrancava o sapato. Aleluia. Porque lá eles gostam de salsa, merengue, né? Eles gostam disso aí. Aí tem um louvor até hoje que eles cantam bem antigo que fala assim: há muitas formas de alabar tu nome e de adorar-te, oh Jeová. Há muitas formas de magnificar-te, pero ahora yo haré así. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestidos real. Así Jehová exaltará pequeño, por causa de él yo me haré más vil, remolinhando, alabarei a Jeová. Você pensa que eles ficavam só batendo palma? Meu irmão, pensa num povo que adorava, irmão. Pensa num povo que celebrava, fazia trenzinho no meio da igreja. Alguns olhavam e falavam: para que isso? É porque eu sei de onde ele me tirou, para onde eu estou indo e para onde ele vai me colocar. Quem está entendendo isso aqui? Deus te trouxe para Gilgal, sabe para quê? Para você tirar essa cara fechada, essas reclamações, essa murmuração, esse negócio que não vai dar certo. Vai dar, irmão. Deus já determinou. Coloca um sorriso no rosto, pelo amor de Deus. Coloca um sorriso no rosto. Dança, baila em casa. Pega a esposa na mão, chama ela, vem dançar. Por quê? Porque Deus é conosco. Meu Deus do céu. Estou terminando. Só mais 2 coisas já entrego, pastor. Aleluia, meu tempo já foi. Olhe para mim. Ele está te levando para Gilgal para você celebrar antes de receber. Para você celebrar pelo que ele fez e pelo que ele vai fazer. Só que ele também está te colocando em Gilgal para mostrar para você que ele é Deus de provisão. Mas ele também é Deus de prosperidade. Vou repetir, ele é Deus de provisão, mas ele também é Deus de prosperidade. Olha o que ele fala no texto. E comeram, verso 11: e comeram do trigo da terra no ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas. Comeram no mesmo dia. Olha o que fala o verso 12: e cessou o maná no dia seguinte. E aí, irmã Sara, o que eles comeram? Aí o texto vai dizer assim: e depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. E aí, irmã Sara, como é que eles fizeram? Porém,
Todavia, diz o texto, no mesmo ano. Alguém aqui consegue plantar e colher no mesmo ano, irmão? Só vi um. Quem foi? Isaac, que plantou e comeu no mesmo ano. Aí Deus, para reiterar a promessa para o povo, diz: eu fiz com Isaac, vou fazer com vocês. E no mesmo ano, comeram, das novidades da terra de Canaã. Sabe o que Deus está falando para crente que acredita? Que o maná cessou. E o que é maná? Maná é medida diária. É tipo assim, você paga a conta de luz hoje, tem amanhã o boleto do carro e não tem dinheiro. Você fala: Deus, e agora? Aí Deus olha e fala assim: fica tranquilo que amanhã eu vou providenciar. Aí você olha para mim e fala: irmã Sara, você com essa cara de rica, sabe o que é isso? Só tem a cara, irmão. É Deus que cuida de mim. Aleluia. Eu ando nos ouros assim, porque eu tenho uma irmã que trabalha com semi-joia. Lindo, né? Aleluia. Depois vai lá no meu Instagram ver ela. Oh, glória. Momento mexã. Eu ando linda porque Deus cuida de mim. Mas eu sei o que é andar no limite. Viver do maná. Aleluia. Maná é o diário. Isso às vezes traz angústia, traz ansiedade, porque como seres humanos a gente fica preocupado, mas Deus sempre chega. Eu vivenciei isso esse mês que passou. Eu falei: Jesus, eu preciso de... Não tinha, irmão, não tinha de onde tirar. E eu disse: agora, Senhor. Jesus disse: tranquiliza. E eu tenho um marido crente, meu marido é muito crente, não vai morrer nunca de ansiedade. Ele olhou para mim e falou: Deus vai prover. Eu falei: amém. Quando foi no dia seguinte, eu entrei no Bradesco, tinha um dinheiro para mim. Eu falei: mas que dinheiro é esse? Aí quando eu olhei lá, a Caixa Econômica, o saldo lá do meu FGTS, que eu nem sabia que eu tinha, caiu na conta e era o mesmo valor que eu precisava. Se for para Jesus, aplaude. Só que eu cheguei em Gilgal e você também. E Deus está falando: acabou a época de maná, agora eu vou te dar em abundância. E eu vou te dar das novidades da terra. Oh glória. Ai meu Deus, você crê nisso? Se você crê nisso, levanta a mão e eu vou terminar. Não viverás mais de maná, diz o Senhor. Você vai viver das novidades da terra. Você vai viver daquilo que você plantou e semeou. E talvez você olhou e disse: Deus, cadê? Ele está dizendo: está chegando o tempo de você colher aquilo que você plantou. Deus vai te prosperar de maneira tal que vão olhar para você e vão dizer: mas ele, mas ela. É Deus olhando e dizendo: eu resolvi no meu tempo prosperar